Boa tarde. Tudo bem, povo? Tudo direitinho com vocês? Ninguém me deu boa tarde ainda não. Silêncio total. Boa tarde. Boa tarde. Beijinhos para todos. Olha, para a gente não perder tempo, nossa aula hoje vai ter uma parte de uma aula sobre intertextualidade que nós começamos, mas não concluímos, nos slides meus. E vai ter também uma prova de 2015, se não me engano. Tá? É uma prova cujo primeiro texto é violência. Então, já pode ir preparando aí. Eu acho que está... conferir aqui para vocês a página. Página 84. Dê uma conferida aí, ver se realmente eu não fiz e nem a Ebony fez, tá? Por favor. Acharam? Está na apostila, página 84. Confiram só se realmente nem eu, nem Ebony fizemos com vocês. Essa não foi feita, não. Na minha apostila, não. Então, tá ótimo. Enquanto o povo acaba de chegar, eu vou abrir aqui os slides para compartilhar com vocês e fazer a primeira parte da aula, a conclusão dessas... Estou abrindo aqui os slides, tá, povo? Tá bom. Beleza. Beleza. Bom, vou começar então, tá? Estamos com 25 alunos, 28, não sei quantos somos. À medida que o pessoal for aparecendo aqui, eu vou aceitando.
Compartilhando a tela, então. Todo mundo está vendo? Tá, pessoal? Sim. Isso. Sim. Sim? Sim. Sim. Vocês... Tá aparecendo aí que está gravando direitinho? Sim. Sim. Então tá bom. Se aparecer alguém aí pedindo para aceitar, vocês me avisam, tá? Que eu não sei se eu vou ver aqui. Muito bem. Isso aqui, povo, eu já comecei a ver com vocês. Queria até que vocês confirmassem comigo. Já Sim, vimos, já já. viu esse. Mas eu não vi todos. Então, eu quero mostrar. Quando a gente viu isso aqui, a gente estava falando de intertextualidade, porque hoje é muito comum você ter, numa prova, um texto dialogando com o outro. Então, eu lembrei aqui a vocês que vocês podem encontrar num enunciado essas expressões, outras vozes no texto, ou textos que dialogam entre si, ou intertextualidade. É tudo a mesma coisa. Outras vozes, qual o sentido disso? Você tem um texto que traz alguma coisa que tem a ver com outro texto. Então, é como se o autor do outro texto fosse uma voz que interfere no seu, que influencia o seu. Aí, dei esses exemplos, não dei? Vê se vocês lembram que nós vimos a letra da música e a carta de São Paulo aos Coríntios, né, a passagem da Bíblia, e eu mostrei o quanto a música dialoga com o poema de Camões e com a passagem bíblica. Depois eu falei em implícito e explícito. Todo mundo lembra disso? O que é que significa implícito e o que é que significa explícito? Sim. A gente hoje, quando trabalha, é interpretação de texto, mas nem tudo é interpretação só. É aquilo que é verificar se você percebe aquilo que está claro no texto, que obviamente são as questões mais fáceis, mas também aquilo que você precisa captar, perceber, porque não está claro, mas você consegue descobrir. Lembra disso? A gente passou por aqui também. Sim. 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 Com a impressão de não ter concluído esses slides com vocês, por isso que eu estou voltando. Lembram dessa imagem? Sim. Então, também vimos esse tipo de intertexto, você só consegue descobrir se você tiver uma informação a mais. Que natureza morta é um tipo de pintura. Então, eles aqui, ao fazerem relação, ao colocarem esse título, estão fazendo o intertexto entre o desmatamento que acontece no nosso país, né, nas nossas matas, com o estilo de pintura chamado natureza morta. Quem pediu para eu... Está precisando. Tem alguém aí pedindo para eu admitir? Apareceu aqui, depois sumiu. Tá. Vamos para outro. Vamos ver até onde a gente foi, se eu estou errada, se a gente não viu tudo. Esse aqui nós vimos um texto e mais
a charge? Acho que vimos também. Sim. Sim. Então tá. Expliquei para vocês o que é alusão, o que é citação, epígrafe, paráfrase e paródia. Quem lembra? Sim. Então, por que eu voltei, meu Deus? Eu tinha trabalhado tudo com vocês. Lembram o que é alusão? Qual é a diferença entre paráfrase e paródia? Sabem direitinho isso? Uhum. Bom, tem uma pessoa me respondendo. E os outros? Também sabem? Professora, eu não lembro, não. Eu também não. É isso que eu preciso. Porque isso aqui é uma das coisas que mais podem ser aproveitadas numa questão. Então, deixa eu só ampliar aqui para demonstrar a vocês. Olha só. Quando você diz que um texto dialoga com outro, faz intertexto com outro, ou que você, naquele texto, você tem outras vozes, você está querendo dizer que existe um outro texto que tem alguma coisa a ver com aquele. Existem N maneiras de você fazer intertexto. Por exemplo, eu botei uma questão numa prova minha lá do ProUni, que eu estava elaborando hoje de manhã, em que o aluno tinha que me explicar de que maneira os dois textos dialogavam. A única coisa que ele podia achar é que o tema era o mesmo. Só que um era um poema, o outro era uma definição daquela planta. O outro era um poema que falava daquela planta. Quer dizer, não tem nada a ver propriamente o que está ali dentro, mas em um ponto eles fazem o intertexto. Ambos falam de uma determinada planta. Então, de que maneira esse diálogo pode se dar? A alusão é o geral, é quando você faz referência a algo que supõe-se o leitor conheça, porque se o leitor conhecer pouco, ele não vai entender que relação é aquela. Por exemplo, que presente de grego é este que tu me deste? Ora, se você nunca ouviu falar que presente de grego é um presente ruim, que isso é uma referência ao cavalo de Troia, lá da Antiguidade Clássica, da guerra lá entre os gregos e troianos, você não vai saber que presente de grego é uma coisa negativa. Então, a alusão é você fazer referência de alguma maneira a qualquer texto. Mas que tipos de referência eu posso ter? Ó, citação. Pelo amor de Deus, se você está citando algum texto, você tem que usar aspas e tem que dizer de onde você tirou. Senão, você está se apropriando de um texto que não é seu. Isso se chama plágio. E plágio é crime. Então, quando você quer colar, todos vocês estão na escola fazendo prova online, né? Pois é, meus alunos lá do ProUni, esse bimestre, se alguém der uma resposta discursiva igual a do colega, tanto ele quanto o colega vão ficar com 0 na questão. Por quê? Você pode colar, você acha que a gente que é professor vai achar que vocês estão em casa, não estão fazendo pesquisa? Pesquisa na apostila, pesquisa na internet, pesquisa com um colega que também está respondendo. Tudo bem. Quem disse que uma pesquisa não é uma forma de estudar, de aprender? Desde que, ao invés de você copiar tudo, você reproduz aquilo com suas palavras.
quando você copia tudo, você tem que colocar aspas e colocar o autor daquele texto. O nome disso é citação. Ou quando você diz, deixando claro, como diz fulano de tal. Então, você não está enganando ninguém. Você está deixando claro que aquele texto não é seu. Você está citando alguém. Epígrafe. Epígrafe é uma citação, mas é uma citação com um propósito. Você usa epígrafe quando você vai apresentar algum trabalho seu. A epígrafe é muito comum em trabalhos de conclusão de curso, né? Monografias, teses. E é muito comum em livros também. Quando o autor publica o livro, lá nas primeiras páginas, ele bota uma frase de alguém que represente algo que tem a ver com o livro que ele escreveu. A mesma coisa os trabalhos. Eu, há poucos dias, achei um trabalho meu de monografia, se tivesse... Professora, Oi? posso ir no banheiro rapidinho? Pode, meu anjo. Se você perder alguma coisa, depois você vê no vídeo que vai ficar, mas não vou... Pode ir, vai lá, rapidinho. Então, Você vai passar esse slide pra gente ou já passou? eu acho que eu já passei, mas vocês podem conferir. Passou não. Não? Não. É porque teve uma fase que eu mandava tudo para o site, para o e-mail do Margel, para eles encaminharem a vocês. Agora eu posso conferir, senão eu mando hoje mesmo. Tá? Peço a Glaucia, ela envia para vocês. Então, pessoal, essa epígrafe aqui, a tarefa não é tanto ver aquilo que ninguém viu, mas pensar o que ninguém ainda pensou sobre aquilo que todo mundo vê. Arthur Schopenhauer, um pensador, um filósofo famoso, conhecido. Então, se você cita Arthur Schopenhauer com essa frase, é porque o que vem depois, que é o seu texto, tem a ver com isso. Ou, pelo menos, tem alguma coisa que possa ser relacionada a essa frase. Então, o nome disso é epígrafe. Nada mais é do que uma citação no início de uma obra, no início de um texto de algum autor. Posso ir? Então, alusão já vimos que é uma referência generalizada. Citação é copiar a frase de alguém e dar o crédito a esse alguém. Epígrafe é a citação que você faz no início de uma obra, de um livro, de um trabalho. Aí vem paráfrase e paródia. Essas duas são as mais usadas. Citação, paráfrase, paródia, vocês vão ver com frequência. E tem que ter muito cuidado. Porque a paródia, você só percebe que é paródia quando você conhece o texto original. Porque senão, como é que você vai associar que aquele texto foi escrito em cima de outro? Por exemplo, eu nem vou falar dessa aqui, não. Eu tenho uma outra que é mais interessante para fazer paródia. Vou puxar aqui na internet para mostrar a vocês. Vocês vão entender melhor do que esse aqui. Ó.
Eu dei essa prova, eu dei essa questão numa prova lá do ProUni. Os alunos, até que eles foram bem e gostaram. Olha. Ah, não está todo aqui. Calma aí que eu vou achar, que eu quero trabalhar esse texto com vocês. Aí, continua procurando o que você acha. Oi? Falou comigo? Continua procurando o que você acha. Ó, tá aqui. Vocês estão compartilhando a tela comigo? Você está compartilhando com a gente. Desculpe, vocês estão enxergando, estão vendo a tela que eu estou compartilhando? Só Tá aparecendo. Depende, o que você está compartilhando? Minha terra tem palmeiras, onde canta... Tem nada disso aqui não, aqui tem nada disso não. Só tá mostrando a paráfrase e a paródia. Isso aí mesmo. Então, Tem que fechar aquele bagulho lá. tem que Tem que fazer... fechar e abrir de novo. Eu esqueci, Opa! eu esqueci que aqui Esse no- texto é muito bonito. É porque agora a gente quase não usa o Zoom lá na minha escola. Eu já fiz uma paródia com esse texto. E agora, estão vendo? Tico-tico. Sim. Tô vendo. Tico-tico. Existem muitas paródias com esse texto. Por quê? Agora que entra o que eu preciso que vocês raciocinem. A paródia, ela tem que ser identificada de cara. Ah, é paródia daquele texto assim, assim. Então, você precisa conhecer o outro texto. Se você fizer uma paródia em cima de um texto que ninguém conhece, quem vai identificar que é uma paródia? Por que que Canção do Exílio tem tanta paródia? Porque é um texto, toda vez que você quer lembrar de um poema antigo que elogie o Brasil, você vem com Canção do Exílio. Canção do Exílio foi escrita no século XIX por um poeta brasileiro que estava morando em Portugal. E lá de Portugal, ele estava sentindo muita saudade do Brasil. Ele se sentia como se ele tivesse exilado. Mas não era exílio, é porque ele estava estudando lá na Europa naquela época. Então ele escreveu esse poema, Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Minha terra tem mais flores, mais amores. E ele termina assim: não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. E ele morreu no naufrágio, quase chegando no Brasil. Mas o poema é muito famoso. Eu só li aqui, eu só declamei aqui um pedacinho. É um poema que elogia o Brasil o tempo todo. Que tudo aqui é maravilhoso, a natureza aqui não tem igual em lugar nenhum. Aí, as paródias em cima de Canção do Exílio vão fazer aquilo que a gente chama de releitura. Vão falar de uma forma crítica. Não vão seguir a linha de pensamento do texto original. Então, se o primeiro texto, lá do século XIX, era para elogiar o Brasil, olha esse aqui, que é do século XX, mais ou menos dos anos 70, por aí. Minha terra tem palmeiras, onde canta o tico-tico. Enquanto isso, o sabiá vive comendo meu fubá. Então, logo na primeira estrofe, a gente esbarra sabiá, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Sabiá é um pássaro nobre. Tico-tico é o que mais tem por aí, pelo menos na época tinha. É o mais simples. Sabia não.
Hein? Oi? Quer falar alguma coisa? Minha terra tem palmeiras Professora, onde canta o tico-tico. E o sabiá vive comendo meu fubá. Então, olha o tom irônico, o tom de brincadeira, desconstruindo aquela ideia de Brasil maravilhoso. E ele continua. Ficou moderno o Brasil, ficou moderno o milagre. A água já não vira vinho, vira direto vinagre. Milagre aqui, a gente está, obviamente, ele fez uma referência ao milagre da Bíblia, né? Jesus transformou a água em vinho. Só que vinagre é quando o vinho estraga. Então, olha a crítica que ele faz aqui. O Brasil está tão moderno. O milagre no Brasil é transformar a água em vinagre e não em vinho. E continua. Minha terra tem palmares. E agora, hein? Por que trocou palmeiras por palmares? Quem é capaz de me responder? Estamos diante de um texto que é uma paródia de outro famoso, e paródia desconstrói a ideia original. Se a ideia original era elogiar, esse não é. E aí? O que seria Palmares aqui? O que é Palmares para vocês? Já ouviram falar em Palmares? Ninguém? eu nunca Palmares, vi. mas não lembra um outro nome, não? Escravidão. Ah, te lembrou o nome de quem? Zumbi dos Palmares. Palmares. Zumbi dos Palmares. Nessa fala. Quilombo dos Palmares, que foi o quilombo mais importante, mais forte que se teve durante a escravidão. Quilombo era para onde os negros que fugiam da escravidão iam. Era geralmente embrenhado na mata, o mais escondido possível, para poder fugir dos proprietários de escravos, né? Então, quando ele fala minha terra tem palmares, olha a crítica. E ele continua, memória, cala-te já. Quer dizer, não vamos lembrar disso não, porque é feio, a coisa é muito triste. Aí eu digo a vocês, paródia é fácil assim de identificar e de entender. Vai que uma interpretação aí requer que você saiba que é paródia. E para você saber que é paródia, você tem que conhecer a Canção do Exílio. Você tem que lembrar que Palmares é uma referência à escravidão. Não é tão fácil, é? Tem que saber das coisas. Tem que. Você disse tudo. Tem que saber das coisas, tem que ter conhecimento do mundo. Pesquisando o mundo atual. Esbarrou numa coisa que você não conhece, não sabe de Anota onde já. veio, procura, pesquisa. Tá lendo alguma coisa, não conhece nada? Pesquisa. Os professores hoje têm como papel mais importante despertar em vocês a curiosidade para as coisas. Porque as coisas estão aí a um toque do seu dedo para você descobrir, pesquisar. O que a gente tem que fazer é mostrar a vocês os caminhos que são melhores e como é importante você trilhar esses caminhos. Você não ficar para trás. Agora, eu não preciso ficar aqui vomitando conhecimento, não. Você que tem que sair em busca. Bom, está esclarecido para vocês o que é... Deixa eu voltar para a tela aqui do... O que é paródia?
Tá, pessoal? Sim. Sim, deu para entender. Agora, a paráfrase, ela também vai se basear num texto, Mas não, mas não muda o que o autor disse. sentido. Você apenas diz com suas palavras aquilo que você leu. Então, se eu quiser fazer uma paráfrase de Canção do Exílio, eu posso, eu vou dizer. É O tipo um autor- resumo? Hã? É tipo um resumo? É tipo um resumo, só que resumo tem que ser aquela coisa menor, mais enxuta. Paráfrase, não. Eu vou levantar um pouquinho, vou até só um minutinho, vou só sair daqui. Eu vou sair desse. Parei de compartilhar, não parei? Parou. Sim. Parou. Vou ver que tem um monte de gente querendo entrar. Não, né? Não. Bom, deixa eu explicar para vocês o que eu quero mostrar com isso. Se você já sabe que tanto paráfrase quanto paródia partem de um texto original, então está aqui. Texto original. Quando eu digo original, porque é aquele que foi escrito por um determinado autor, tá? Eu posso fazer em cima dele uma paráfrase Uma paródia. ou uma paródia. É claro que para eu fazer uma paródia e todo mundo entender que é uma paródia, não basta ser um texto original, tem que ser um texto famoso, conhecido. Como é que eu pego um texto que quase ninguém conhece, faço uma paródia e espero que os outros entendam que aquilo é uma paródia? Igual você pegar texto antigamente. Gente habitual não vai conseguir entender. Então, e quanto menos conhecimento as pessoas têm das coisas, como a colega aí falou, menos capazes elas vão ser de descobrir uma paródia. Então, nas provas, quando a gente quer cobrar, quer trabalhar com essa coisa de intertexto, paródia, paráfrase, a gente costuma colocar um texto original. Por exemplo, eu dei uma tirinha para os meus alunos em que aparece a Branca de Neve sendo aquela velha maldosa que chega, aquela bruxa, e que oferece a maçã. Branca de Neve olha para ela e bota ela para correr. Aí a bruxa vai, convence o príncipe a ir lá, e o príncipe vai e diz assim: se você comer esta maçã, você ganha um desconto de 50% nas outras frutas que eu tenho aqui. Aí Branca de Neve come. Isso é uma paráfrase. Hã? Isso é uma paráfrase. Claro que é uma paródia, né? Porque a história original não é essa. E aí ele está fazendo uma brincadeira, uma gozação. Ele quer dizer, Branca de Neve está muito esperta, não caiu na maçã, mas continua igual a tudo quanto é mulher. Não pode ver uma promoção. Não é? É uma Sim. brincadeira, é uma piada, é uma paródia em cima de um texto original. Mas todo mundo conhece a história da Branca de Neve. Então, pessoal, para fazer a paródia, além de ser um texto de alguém que não é você, ainda tem que ser um texto conhecido para as pessoas perceberem que é uma paródia. A paráfrase não. A paráfrase ela pode ser feita em cima de qualquer texto. Eu ensinei aos meus alunos agora, no segundo bimestre, na hora da prova, não fazer plágio, fazer paráfrase.
Qual a diferença? Frágil você rouba. Paráfrase você não. Você tem que Plágio, colocar você o quê? rouba, pega. Pega a ideia do outro e coloca pra si. Então, eu recebo lá, eu vou corrigir a prova, lá no Google Forms, né? Como a gente corrige, pela plataforma. Eu vejo que o sujeito botou até a vírgula, a letra maiúscula, usou o mesmo adjetivo, o mesmo verbo. Peraí, claro que ele plagiou a questão de alguém. Principalmente quando você vê 2, 3, um monte de gente fazendo igual. Aí eu perdi um tempão com eles ensinando, vamos fazer paráfrase. Eu não posso impedir isso. Você está em casa? Imagina se você não vai lá perguntar ao melhor aluno da sala, principalmente se ele for seu amigo. Fulano, manda para mim aí a resposta que você deu. O sujeito manda, você copia e cola. Pelo amor de Deus, já que está colando, vamos fazer uma cola educativa, vamos fazer uma paráfrase. Então, paráfrase pode ser de qualquer texto, até da resposta que seu colega deu. Você vai considerar certa? Quando o aluno está fazendo a prova na sala de aula, o professor vigiando, vocês estão conseguindo me ouvir? Falhou um cadinho agora, mas agora tá Apareceu dando. um aviso aqui para mim que a internet Dá estava... pra ouvir. É mais difícil de a pessoa colar na hora que tá na escola normal. É difícil o quê? É mais difícil o aluno colar quando estiver na sala Então, normal. a prova que eu preparo para um aluno que está sentado na minha frente e que não vai poder colar é uma. A prova que eu preparo para ele fazer em casa, com internet, com o Dr. Google à disposição dele. Usar tudo. Pode gabaritar muito. Falhou de novo. Travou. Travou. Parou, professora. Atenção, né? Eu dou questão que o aluno tem que escrever. E não aceito que ele escreva igualzinho ao colega. Ele tem que ler a resposta do colega e construir a resposta dele em cima daquilo que ele leu. Tem que copiar diferente. Paráfrase. Tem que copiar diferente. Copiar diferente só consegue quem tem algum domínio do português, sabe escrever direitinho, e principalmente quem entendeu aquela resposta para poder transformar numa resposta dele. Na atual conjuntura, gente, tendo aula online o tempo todo e fazendo avaliação online, eu já estou achando que isso ajuda. Ajuda. O que não dá para você aceitar o aluno copiar, né? Letra por letra. Ok para paráfrase e paródia? Ok. Alguém precisa de alguma outra informação? Não. Não. Então, todo mundo com a apostila na mão. A página é 84 e é a prova de 2015, processo seletivo de 2015. Obviamente que a gente não vai conseguir fazer ela toda hoje, naquele ritmozinho que a gente vai, de ler, comentar, avaliar se a questão requer A gente alguma não coisa. terminou de 2017. Hein? A gente não terminou de 2017, da semana retrasada. Terminamos sim, gente. Faltou a 9 e a 10. É mesmo? Foi. Essa nem eu A sabia. E a 10. Deixa eu conferir. Você tem certeza? Deixa eu ver aqui. Eu acredito. Se você está me dizendo qual é mesmo a questão, qual é a mesma... Deixa eu procurar aqui agora, que eu estou com a papelada, eu já havia separado. A minha só tá essa. feita.
2017. Vamos lá. Foi Alguém algum. Até tem dessa questão da paráfrase, a questão 9. Questão? Eu não lembro A qual o gente já primeiro fez já. texto. Qual O o meu primeiro também tá texto, feito. meninos? Fala aí para mim. Estou meio perdida aqui. Não, não é a reforma da Previdência, é 7 em cada 10 professores usam a internet. Sim. Isso. Isso. Então, nós não A fizemos... 8, a 9 e a 10. Calma um pouquinho. Porque tinha acabado a hora. Ah, então é essa justamente de citação, paráfrase, essa? Essas mesmo. Então, vamos lá. Questão... Olha que engraçado. A minha já tá feita já. A 9 e a 10. Já Não, corrigi. é verdade. Ela deixou pra gente fazer, mas ela não corrigiu, entendeu? Que página, gente? Para mim, eu tinha encerrado essa prova, mas deve Qual ter a sido página? página 88. 88. Ela pediu pra gente fazer, 88? mas terminou na 7. Isso. Então, vamos lá, porque aí a gente encerra essa prova de 2017. Se vocês já responderam, o que é que vocês marcaram na número 9? Eu botei paródia. Não, paráfrase. Vamos ver? Ah, Acho que nós 8. vamos Ah, é 8 a gente precisar respondeu. ler. Ó. No entanto, mesmo hoje, a humanidade não está à altura do evento técnico por ela mesma produzido. E quem sabe, pela primeira vez na história, a sua sensação, a sua percepção, a sua imaginação, o seu sentimento se revelam inadequados ao que está ocorrendo. De fato, a capacidade de produção, que é ilimitada, superou a capacidade de imaginação, que é limitada, de modo a não nos permitir mais compreender e, no limite, de considerar como nossos os efeitos que o irreversível desenvolvimento técnico é capaz de produzir. Aí, dentro dos parênteses, vem Galimbert, 2006, página 23. Se você voltar ao texto, dá uma olhadinha aí no final da página 87 e no início da 88. Quem está falando isso é o autor do texto ou não? Não. 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 Como é que a gente sabe que não é? Entre parênteses. Porque tá Não, entre aspas. tá em É aspas só. entre aspas. Falei errado. Entre aspas. Primeiro, está entre aspas. E segundo, gente, por causa disso que a gente chama de referência. Ó, Galimbert, vírgula, 2006, vírgula, página 23. É assim que você deve colocar quando você cita alguém no seu texto. Quando você reproduz a fala de alguém. Então, quem falou isso não é o autor do texto todo, é quem ele botou aqui, Galimbert. Ano de edição 2006, página 93, para você ir lá e achar, se você quiser. Isso é que garante que o autor não plagiou Galimbert. Que ele copiou e assumiu que copiou, botou entre aspas, ainda botou até a página do livro de onde ele tirou. Então, a pergunta, qual é a única resposta que caberia? Releiam aí, porque
Quem errou agora vai acertar. Citação. Citação, é. Citação. Ó, dizer que é discurso direto, indireto, livre, não é o caso. A questão é citação, paródia ou paráfrase? Não é paródia porque não está desconstruindo o que o outro diz. Não é paráfrase porque não está explicando com as próprias palavras. É uma Pode ser uma citação. citação. Ok? Ok. E a última, a palavra peculiaridades e a palavra premente poderiam ser desconhecidas para vocês. E pode acontecer numa prova aparecerem palavras cujo significado você não conhece. Mas muitas delas, se você entender o texto, você vai perceber que sentido que ela tem. É por isso que essa questão de descobrir o sentido da palavra, mesmo sem conhecer, tem a ver com interpretar o texto. Se você entender o texto, fica bem mais fácil, bem mais possível de você conseguir descobrir o significado. Então, cada período teve suas peculiaridades, quer dizer, suas particularidades, aquilo que é próprio daquele período. E a inovação necessitou atender a situação pontual, adaptando-se à realidade premente, à realidade urgente. Então, é a resposta certa. É a letra A a resposta certa. Não dá para ser outra. Mas aí, só tentando substituir no texto essas palavras é que vocês iam conseguir. Assim mesmo se tivessem... Já dava para dizer que não era. Ok? Agora acabamos mesmo 2017? Acabamos. Agora Então, sim. podemos começar 2015. A página é 84, né? Eu falei que era o quê? Eu falei outra página? Página 84. O primeiro texto é o texto violência. Exatamente. Página 84. Todo mundo junto comigo? Sim. Podemos começar? Não. Podemos. Violência. Não existe uma definição consensual ou incontroversa de violência. O termo é potente demais para que isso seja possível. Anthony S. Blaster, Dicionário do Pensamento Social do século XX. O texto começa com uma... Citação. Citação. Como é que se chama essa citação que vem antes de começar um texto escrito por alguém? É citação, mas tem um nome. Parágrafo. Epígrafe. Isso. Epígrafe. Então, vamos lá. O que é violência? Segundo o dicionário Royce, violência é a ação ou efeito de violentar, de empregar força física contra alguém ou algo. Ou intimidação moral contra alguém. Ato violento, crueldade, força. Outra. Citação. Citação, agora do dicionário Antônio Royce. No aspecto jurídico, o mesmo dicionário define o termo como o constrangimento físico ou moral exercido sobre alguém para obrigá-lo a submeter-se à vontade de outrem. Coação. Novamente, aspas, novamente citação. Já a Organização Mundial de Saúde define violência como a imposição de um grau significativo de dor e sofrimento evitáveis. Porque se uma pessoa
está doente e aquela doença provoca dor, não tem o que fazer. Você não pode chamar aquilo de violência. Verdade. Agora, se alguém sofre porque outro provoca, se aquele sofrimento poderia ser evitado e não é, aí é violência. Já tinham pensado no conceito de violência por esse ângulo? Olha como é bom a gente ler textos que Não. trazem ideias diferentes. Mas os especialistas afirmam que o conceito é muito mais amplo e ambíguo do que essa mera constatação de que a violência é a imposição da dor, da agressão cometida por uma pessoa contra outra, mesmo porque a dor é um conceito muito difícil de ser definido. Para todos os efeitos, guerra, fome, tortura, assassinato, preconceito, a violência se manifesta de várias maneiras. Na comunidade internacional de direitos humanos, a violência é compreendida como todas as violações dos direitos civis. Vida, propriedade, liberdade de ir e vir, de consciência e de culto. Direitos civis, né? Aí já botamos entre parênteses os direitos civis. Direitos políticos, direito a votar e a ser votado, ter participação política. Direitos sociais, habitação, saúde, educação, segurança. Direitos econômicos, emprego e salário. E culturais, direito de manter e manifestar sua própria cultura. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, o conceito é muito mais amplo porque implica tudo isso. Violência é quando algum desses direitos não é respeitado. As formas de violência tipificadas como violação da lei penal, como assassinatos, sequestros, roubos e outros tipos de crime contra a pessoa ou contra o patrimônio, formam um conjunto que se convencionou chamar de violência urbana, porque se manifesta principalmente no espaço das grandes cidades. Não é possível deixar de lado, no entanto, as diferentes formas de violência existentes no campo. Então, é só nas cidades que tem violência? Não, nos campos também. A violência urbana, no entanto, não compreende apenas os crimes, mas todo o efeito que provocam sobre as pessoas e as regras de convívio na cidade. A violência urbana interfere no tecido social, quer dizer, nas nossas relações. Prejudica a qualidade das relações sociais, corrói a qualidade de vida das pessoas. Assim, os crimes estão relacionados com as contravenções e com as incivilidades. Gangues urbanas, pichações, depredação do espaço público, trânsito caótico, praças mal cuidadas, sujeira em período eleitoral, compõem o quadro da perda de qualidade de vida. Certamente, o tráfico de drogas, talvez a ramificação mais visível do crime organizado, acentue esse quadro, sobretudo nas grandes e problemáticas periferias. Será que vocês estão entendendo até aqui o que o texto está tentando nos dizer? Antes da gente ir para o último parágrafo, que é uma conclusão, vamos refletir sobre as ideias. O que esse texto pretende? Em vários parágrafos aqui, o que ele está fazendo? Falando sobre violência.
Cada um deu diferentes ideias de violência e falando sobre a violência urbana e rural. Mostrando para a gente que violência não é só aquilo que a gente pensa, não. Não é só agressão física. Então, até agora, ele fez assim uma lista de coisas que representam violência. E a gente se espanta porque descobre que aquilo que falta para você ter qualidade de vida representa violência. É uma violência contra o seu direito de viver num ambiente bom. Então, trânsito, poluição, sujeira, criminalidade, tudo isso, falta de moradia, de escola, de educação, tudo isso implica uma violência contra o ser humano. Para finalizar, o último parágrafo. Hoje, no Brasil, a violência que antes estava presente nas grandes cidades espalha-se para cidades menores, à medida que o crime organizado procura novos espaços. Além das dificuldades das instituições de segurança pública em conter o processo de interiorização da violência, a degradação urbana contribui decisivamente para ele, já que a pobreza, a desigualdade social, o baixo acesso popular à justiça não são mais problemas exclusivos das grandes metrópoles. Na última década, a violência tem estado presente em nosso dia a dia, no noticiário e em conversas com os amigos. Todos conhecem alguém que sofreu algum tipo de violência. Há diferenças na visão das causas e de como superá-las, mas a maioria dos especialistas no assunto afirma que a violência urbana é algo evitável, desde que políticas de segurança pública e social sejam colocadas em ação. É preciso atuar de maneira eficaz, tanto em suas causas primárias quanto em seus efeitos. É preciso aliar políticas sociais que reduzem a vulnerabilidade dos moradores das periferias, sobretudo dos jovens, à repressão ao crime organizado. Uma tarefa que não é só do poder público, mas de toda a sociedade civil. Quem é que consegue? Agora eu não vou pedir uma paráfrase, que se eu pedir uma paráfrase, vocês vão ter que falar muito. Um resumo, uma frase que resuma a ideia principal desse texto, a intenção de quem escreveu esse texto. Quem seria A violência é mais do que o que retratam a gente no dia a dia, sobre agressões, é mais que agressões, é mais que essas coisas que a gente está acostumado a ver. Violência é algo que abrange muito mais coisas do que a gente imagina. E o que mais? A desigualdade social é uma violência. Hã? A desigualdade social é uma violência, o desmatamento é uma violência, tudo é violência. Isso. Não é só aquilo que um faz contra o outro, é tudo aquilo. É tudo que impede o que poderia ser evitado e não é. E que impede o outro de viver dignamente. E ele termina o texto falando sobre o quê? Qual o tom do autor desse texto no final? Como é que ele finaliza esse texto? Sendo que hoje em dia as violências não estão mais só nas cidades grandes, estão também nas cidades pequenas. Nós aqui sabemos disso, né? De 10, 15 anos para cá, a violência em Campos aumentou muito. Por quê? Aumentou nas grandes cidades também, mas também aumentou a repressão, então eles fogem. Mas não é só isso. No final, ele puxa para todos nós a responsabilidade. Porque a gente fica com mania de dizer que a violência é responsabilidade do Estado. E
nós não praticamos violência no nosso dia a dia, não? Se a violência é tudo aquilo que provoca sofrimento no outro, que poderia ser evitado, olha nós aí. Quem disse que nós somos tão bonzinhos assim, né? Então, ele termina dizendo, ó, é preciso aliar políticas sociais, é uma tarefa que não é só do poder público, mas de toda a sociedade civil. Quem é a sociedade civil? Nós, a Nós. Nós. Certo, povo? Agora, o que vocês vão fazer? Para nossa aula hoje, como já são 3 horas, eu quero fazer e corrigir as questões de 1 a 5, que são todas relacionadas com esse texto. E aí, do texto 2 em diante, já fica para a próxima aula. Posso deixar 10 minutos para vocês responderem sozinhos, tentando acertar. Porque ninguém está aqui pagando curso para ficar apanhando gabarito, né? O gabarito eu digo até onde tem para vocês procurarem, na página lá das provas do livro. Não é isso que importa. É cada um tentando reler se precisar e tentando responder. De 1 a 5, 10 minutos, ok? Ok, tudo bem. Então, eu vou mutar aqui um pouquinho, vou interromper a gravação, porque ninguém merece depois pegar um vídeo enorme. Depois eu volto a gravar. Voltando a gravar, então, aqui. Primeira questão. A leitura do texto... Um minutinho que eu me perdi. A leitura do texto permite afirmar que... O que vocês marcaram aí? Eu marquei B. Eu também marquei outra. E B também. Eu marquei B também, professor. Entre a B e a A. Entre B e A. Alguém teve dúvida em cima de outra? A resposta certa é a letra B. Há uma relação estreita. Um minutinho. Há uma relação estreita entre a violência urbana e a qualidade de vida das pessoas. Então, essa é a resposta, porque o texto todo está tentando nos mostrar que violência não é só agressão física, né? Que é tudo que funciona mal numa cidade, num ambiente, acaba se tornando uma violência para quem vive e depende daquilo. A A diz que o conceito correto de violência é o que foi criado pela Organização Mundial de Saúde. Aí, quem ficou na dúvida da letra A, eu sugiro que volte comigo lá naquela epígrafe, naquela citação. Não existe uma definição consensual, quer dizer, que todo mundo concorde, que seja consenso, ou incontroversa. Incontroversa é que não admite discussão. Não existe para o termo violência. O termo é potente, quer dizer, forte demais para que isso seja possível. Então, o início, antes de começar o texto, ele já cita uma definição de violência como um termo que ele é muito amplo, não dá para você tirar uma única definição com que todo mundo concorde. Entendeu por que não pode ser a letra A? 2. No texto lido, em relação à linguagem, predomina a função referencial. Função referencial é quando o texto tem como função, como intenção do autor, informar. Então, nesse texto aqui, predomina a informação, a intenção de informar.
que objetiva transmitir uma informação ao leitor. Além disso, é possível identificar a função metalinguística. Então, está dizendo que a função mais importante desse texto é informar, mas que também tem uma função metalinguística aí. Por quê? Qual seria a resposta? Letra E. Letra E. Apresenta definições de palavras importantes para a compreensão do texto. É um texto sobre violência que procura definir violência. Então, é o texto falando de si mesmo, das palavras. Travou pra mim. Travou bonito, filho. Travou. Pra mim também. Deu mó travadão, professora, tá viva? Opa. Ela deve estar, mas a internet que morreu. É, verdade. Morreu aí. Eu acho que ela nem tá ouvindo aqui. Realmente. Ela tá falando. Será? Wake me up inside. Resposta da 1, acho, e é a B. B de bola. B de bola. Isso. Ei, E qual foi? Ah, eu confio, mano. Tá me copiando, irmão? tu tá... Sora? Aí ela caiu, eu acho. Que Ela isso, caiu, mano? ela caiu. Entendi nada. Ô, Ela caiu. Ashley é o novo host. Oh, shit. Vai, Ashley, dá aula. Wings, Meu Deus do céu, que doideira. Wings, quando dá nossa... Pode ligar a câmera agora da aula também. É português. Vamos lá, galera. É mesmo, Ashley, tem que ligar a câmera. É, Ashley, ó, liga a câmera aí, Ah, pô. ah. Vai ter que dar aula agora. Uma doideira. Lascada agora. É, Lucas, liga a câmera aí da aula de física. Ah, não, melhor o Vinícius. Não, Vinícius, Vinícius. cadê? Ah, Vinícius. Vinícius, chama Vinícius. Ele tá na calma. Sobrinho de Marcão. Então, já sabe tudo. E ela voltou. Acho que teve um... Voltou aí. Aí, pô, voltou, professor. Tô de Tava quase volta. dando Leve aula aqui no quieto. seu lugar, pô. Tô de volta. Saiu, né? E continua gravando, né? Continua. Continua. Sim, tá gravando tudo aqui, Mac, Tem pá, problema total. na minha internet, já chamei o técnico. Eu tô até com outra aqui no celular para eu usar. Obrigada, vacilo meu. A Ok. gente está na questão 2. 2. E eu estava falando dessa questão... Não, na 3. A gente A estava gente terminou falando... depois da 2 agora. É. Travou de novo. Travou De de novo. Epa, travou de novo. Caramba. Da última Ashley que aula vai ter que dar aula mesmo, mano. É. Retomar o que foi dito. Voltou. Tá todo mundo aí? Graças a Deus. Voltou. Tá todo Voltou. mundo aqui. Tá Ó. todo mundo aqui, professor. Para Então, ouvir. então vamos lá. Palavras que têm a função de retomar o que já foi dito, sem precisar repetir a palavra, garantindo a coesão textual. Pessoal, uma das dificuldades que o aluno tem, o aluno só não, todo mundo tem, para escrever, além de arrumar as ideias e utilizar as palavras ali com coesão, coerência, evitar repetições. Tem gente que tem muita dificuldade para evitar repetições. Então, uma maneira de você fazer uma coesão eficiente no seu texto, e a gente já viu isso numa aula, e mais para frente eu vou inclusive repetir. Coesão. Entre os muitos casos, entre as muitas maneiras de você fazer coesão, Travou de novo. Galera, deu um travadão aqui Travou também. de novo aí, travou de novo aí. Travou agora.
Coitada. Vai Liga voltar, a vai câmera aí, voltar. Eu Ashley. Liga a Tadinha, câmera aí, Ashley. Vai Ashley. na fé, Ashley. Pode ligar Voltou, a tá voltando, câmera tá aí voltando. já. Oi. Foi, voltou. Caiu de Voltou. novo. Pela Voltou, sorte voltou, de voltou. Ashley, voltou. Voltou. Fez o quê? Fui eu, gente? Foi a minha internet? Isso aí. Acho que agora voltou, acho que agora voltou. Voltou, Travou voltou. de novo. Aí zicamos a internet, Travou hein? de novo. Tenta chegar mais perto da internet. Travou de Agora eu acho que novo, não. mano. Opa, que foda. Estão me ouvindo? Agora Sim. voltou. Agora eu vou normal. Tá Ficou complicado. pequenininha a imagem. Tá travada ainda. Tá Travou, mesmo. meu Deus. Travou de novo. Ô, Ashley, Aí, dá aula aí, Ashley. Na moral, sem nada disso não, filha. Durante essa pausa, Ian Holy vai cantar uma música para a gente. Ô, não, não, glória. não, 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 que isso, tá doido. Vai? Canta, Ian, canta, Ian. Não vou falar é nada. Canta tu então, Gabriela. Tami, Eu não. Sei cantar, não. Liga a câmera então. Eu não. Aí, Ashley, você agora é Aí professora. Ashley, agora a Ashley é a professora. Vai, Ashley, abre a câmera. Aula encerrada, podem meter o pé. Graças a Deus, tamo junto. tá voltando, tá voltando. Ah, vai, voltou, mano. Voltou, acho. Voltou não. Pode Voltou sair uma tela mesmo, preta com de margem, hein? Mayra, então, que vai ser a nova professora. Quem? Qual que vocês marcaram na 3? Você não é a professora? Hum. Só pra saber, vocês marcaram o que na 3 aí? Eu marquei a E. Marquei C. Eu marquei C também. Tinha marcado você também. Ah, não, Lucas. Rap do que. Pera aí. Sabe que eu Cid no beat, né? MHD novamente. Aconteceu nada, professora. Agora, Aí, foi tudo gravado, tá, Lucas? você tá falando bobagem aí, tava tudo gravando, hein? Quando Cabelo for- real. Não dá tempo da gente cancelar a gravação. Eu voltei? Voltou, ó. Pô, espero que não caia. Aparentemente, sim. Por enquanto. Enquanto. Eu acho que tá caindo já. Caiu, travou de novo. Travou de novo, coitada. Caramba. Tá gravando, hein? Logo a aula. Continua. Só quero falar um negócio. Só saiba que se essa aula for pro YouTube, vai tomar copyright, hein, Lucas? Por sua causa. Correto. Travou de novo. Travou. Eu acho que hoje a aula não vai dar mais certo, não. Foda, Lucas. Rapá, tô sem querer apertando aqui no botão pra começar a música, sabe? Aham. Vendo que essa aula vai tomar direitos autorais quando for pro YouTube, hein, Lucas. Agora caiu feio, agora caiu feio.
Eu sou Narutinho. E agora, gente? Pelo amor de Deus. Fala que Voltou. vocês estão me vendo, me ouvindo. Te vendo não, tô mas te ouvindo vendo não. sim. Ouvindo, eu tô vendo, não. Estão me vendo, não? Vamos voltar aqui. Liga sua câmera. Estava desligada, não sei por quê. Agora sim. Pode passar um pouquinho do tempo. Agora sim, prof. Quadro. Então, Tá dando pra ver. tá dando para Agora ver? voltou. Aleluia. Isso. Eu estou tentando fazer todos. Estou até com um chip para além da minha. Vamos lá, para terminar a aula. Aí, Lucas. A questão está falando de coesão anafórica. O que é isso? É quando você, ao invés de repetir o que já foi dito, você usa uma palavra que retoma aquilo que já foi dito. Então, se vocês observarem aqui, a pergunta é essa. Quando se elabora um texto, utilizam-se palavras que têm a função de retomar o que já foi dito. Coesão anafórica é o nome disso. Palavras diferentes no mesmo sentido, certo? Indique a opção em que a palavra destacada não faz isso. C. Qual é? C. C. C de dog. C. C. C de dog. Caiu de novo. Caiu não. Estou aqui, não caiu não. Não. Caiu não. Vamos lá. A resposta certa é a letra C. Por quê? Olha, o termo é potente demais para que isso seja possível. Que isso é esse? Definição. Esse isso... Hã? Definição. É o que foi dito antes. Da definição, para definir, dar uma única definição para a violência. A B, o mesmo dicionário define o termo, o mesmo dicionário, quer dizer, o dicionário de quem ele falou antes. Então, você vai repetir o nome do dicionário? Não, você diz o mesmo dicionário. A C, mesmo porque a dor é um conceito. Esse mesmo aí não está se referindo a nada que foi dito antes. Na D, certamente o tráfico de drogas, talvez a ramificação mais visível do crime, acentue esse quadro. Qual quadro? O que foi dito antes. Há diferenças na visão das causas e de como superá-las. O que é esse as aí? Superar-las. Hã? Superar as causas. As causas, foi dito antes. Então, apenas na letra C, você não tem um termo que retoma algo que já foi dito. Quarta questão. Eu vou fazer até a quarta. Para se estabelecer uma conexão entre as ideias, eu vou inverter. A quarta questão requer um trabalho sobre conjunção. Eu vou fazer a quinta e na próxima aula a gente começa a partir da quarta. Anota aí. Tá bom, beleza. Para mostrar ao leitor a extensão do problema violência, o autor faz uso de um recurso argumentativo. Qual é? Eu marquei a C. O que ele usa como argumentos para nos convencer de que o que ele está falando deve ser levado em conta? Eu marquei a C. A C. Também marquei C. Apropriação de outras vozes em forma de citação. Não tem argumento melhor do que quando você
pega o que outras pessoas estudiosas, entendidas no assunto, disseram sobre aquilo que você está falando, que você está defendendo. Ok, gente? Peço mil desculpas. Sim, professora, eu queria saber, você pode pelo menos falar a resposta da 4, só para ver se eu acertei? Ah, não. Se eu falo agora, tira toda a curiosidade da próxima aula. Tá E bom, eu quero, olha só, assim como a gente trabalhou intertextualidade, fizemos 2 questões sobre isso, na próxima aula, para essa questão, a gente tem que lembrar de conjunções. Tá? Beijos para todos e um bom... Valeu, professora. Oi. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau. Segunda que... Tchau. Tchau. Beijos. Beijo. Tchau. Quem estava falando comigo? Tinha alguém me perguntando alguma coisa? Cadê?